Existe um processo evolutivo na natureza e o ser humano não está fora desse processo. O ser humano possui uma capacidade racional, uma inteligência que lhe permitiu criar todas as técnicas para facilitar e dar qualidade à vida coletiva. Isso não só no aspecto físico, mas também no aspecto geopolítico. É preciso pensar numa organização social e, portanto, de que forma esse coletivo deveria viver melhor, tendo em vista que também faz parte da condição humana o conflito. A história nos demonstra, nesse processo histórico, que o ser humano ele é responsável por inúmeros conflitos, com milhares de vítimas, de pessoas que sucumbiram em nome das justificativas dessas guerras, dos conflitos. Mas o fato é que, nesse processo evolutivo da natureza, o ser humano também deveria ter alcançado uma condição tal que não fosse permitido o aumento daquilo que é dano para a qualidade de vida do ser humano. Então, é impressionante como percebemos, século XXI, estamos em 2022, notícias que dizem respeito às violências e que estão localizadas naquilo que denominamos intolerância. Intolerância é a não aceitação do outro, da ideia do outro, da opinião do outro, sobre os aspectos mais variados, religião, política, e outras questões que são discutíveis, que fazem parte da nossa vida. Então, esse processo evolutivo, que existe desde sempre, desde a existência da vida em si, esse tempo não foi suficiente ainda para que o ser humano, apesar de algumas possíveis tentativas de fazer crer que a sua relação com a divindade, com a religião, com Deus, não lhe permita fazer o mal ao outro, mas a contradição é evidente. Esse tempo não foi suficiente para evitar que o processo evolutivo impedisse que o ser humano causasse tanto mal à humanidade. E esse mal expresso por tipos de violências inaceitáveis. Inclusive, temos a sensação de que essa violência aumenta. Ou seja, o pressuposto de uma intolerância está sendo a causa de violências praticadas que nós não deveríamos estar presenciando na quantidade que se constata hoje. E também essa intolerância no aspecto político, porque existe hoje no Brasil, inclusive, mas também existe em outros países, a evidência de que existe um discurso inflamado de não aceitação de outras formas de exercício da política que não seja aquele exercício mais endurecido, que não seja flexível, até contra as instituições democráticas. E isso é um retrocesso no que diz respeito a esse processo que o tempo, que enquanto ordem de grandeza, enquanto medição dos fatos existentes na vida, mas o tempo, que nós sabemos o que é aquela famosa frase de Santo Agostinho, sei o que é, mas quando me pede para explicar, talvez eu não saiba, mas o tempo como aquilo que eu imagino ser a quantificação da vida, dos fatos, ou seja, passado, presente e futuro, e não se imagina o porquê
de fato, esse retrocesso nas relações pessoais está acontecendo, a permitir, por exemplo, um número tão grande no Brasil de violência contra a mulher. Há uma sensação, há uma percepção de aumento. Seria esse ambiente político onde há tanta polarização e o discurso de intolerâncias, de ódio, de não aceitação do outro, de fazer acreditar que as instituições elas não são legais, justas, elas não são as melhores para o povo brasileiro. Estaria esse ambiente político, tóxico inclusive, danificando a qualidade das relações humanas a ponto de estimular inclusive o aumento do machismo, da homofobia, da intolerância com relação ao direito de ter uma opinião política diversa, daqueles que entendem que estão numa condição superior social, porque a opinião política deles é a melhor, está acima de tudo e de todos. Ou seja, o Brasil vive uma contradição e ela é inaceitável, portanto é preciso discutir e debater e precisamos assumir essa pauta para que tenhamos a responsabilidade de mudar o curso dessa história. Ou seja, esse processo que está desencadeado no Brasil é o exemplo clássico de um retrocesso, de um processo de tempo que deveria fazer com que fôssemos melhores do que ontem. Mas estamos percebendo o contrário. Nós estamos num país onde inúmeros casos que são diários, semanais, mês a mês, demonstram o quanto nós estamos retrocedendo nessa qualidade das relações humanas. O nosso coletivo vive um drama inaceitável, trágico, caótico das qualidades que causa medo. Para onde estamos indo? Para onde estamos caminhando? Para onde o povo brasileiro está indo e o que o povo brasileiro deseja de fato. O que a grande maioria, aí numa concepção russoniana, né, de um contrato social, o que a grande maioria pretende de fato para esse país? Qual será o nosso destino? Qual será o nosso futuro? Precisamos assumir a direção dessa trajetória, desta caminhada, desta jornada. A jornada do processo histórico do povo brasileiro precisa ser evoluído para melhor e não retroceder para o pior. E o que nós notamos, de fato, são exemplos dia a dia de um retrocesso que significa uma contundência de intolerância e violência contra o outro, a outra pessoa que pensa diferente, que não concorda com aquilo que um grupo está decidindo ser o correto e o melhor, como se fossem os donos da verdade. Inaceitável, isso não pode continuar, é preciso mudar. Esse processo precisa ser interrompido e o Brasil precisa encontrar um outro rumo, um novo caminho que nos leve a de fato ser um país desenvolvido, um país grande, um país potente, que use bem suas riquezas, que proteja os mais vulneráveis e que de fato tenhamos um país onde não se tem medo do amanhã.
Não se tenha medo do outro, porque a minha opinião é diferente daquele, que inclusive defende o uso de mais armamento, tendo em vista uma possível insegurança que justificaria o povo armado. É de fato um momento para uma pausa, para uma reflexão séria, responsável sobre aquilo que está acontecendo, sobre o que somos e para onde queremos ir.